sei que ele... A vida de uma instituição depende de muitas vidas a que ela se dedica. São as fotos da inauguração, olha aqui. Tá aqui. Ah, aquele presidente do INAMPS, Reinhold Stephans, lembra? É. O reitor Hélio Fraga, o professor Fraga e o Juval. Primeiro era assim, o Hospital Universitário. Depois, esse aqui foi a inauguração, o professor Fraga, esse era aquele Geisel. Você estava lá na inauguração? Tá. Mas era 500 milhões de gente, cheio de guarda, como é que chama? Segurança, uma coisa assim. Aqui no raio-x, olha, eles no raio-x, serviço de radiologia. Olha ele inteiro, olha aí. Né? O hospital inteiro, tá vendo? Aqui algumas coisas. Aqui o professor Fraga. Um homem muito elegante. Era, muito. Aqui, agora aqui, veja, o anterior estava só o Hospital Universitário, né? Isso aqui já foi em 1985, quando deram o nome, o Conselho Universitário deu o nome de Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Então esse aqui, inauguração da placa com o nome Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, dado por decisão do Conselho Universitário, agosto de 85, tá vendo? Aí ele aqui, já agora, Universitário Clementino Fraga Filho, tá vendo? Antes era só hospital Universitário, da UFRJ. Bom, a história é muito mais antiga do que se pode imaginar. A história está ali, ó. Aquele é meu pai, que estudou nesta faculdade e se formou em 1931. E ele me disse que onde hoje é a UERJ, chamava-se a Favela do Esqueleto, porque lá havia um esqueleto de um prédio que seria o prédio da Faculdade de Medicina da UFRJ, ou da Universidade do Brasil. Então, naquela época, em 1931, já havia a ideia de que era necessário um hospital de clínicas. Depois se criou, na época do Getúlio Vargas, a ideia do hospital na Ilha do Fundão. Quando eu entrei para a Faculdade de Medicina, é claro que um estudante de primeiro ano não tem muita ideia do que é ser um hospital de clínicas. Mas eu fui vendo, como eu disse ao longo da entrevista, que trabalhar esparso em 3 hospitais, em vários serviços, não dava certo. E aí eu entrei para a Santa Casa em 1958, no 3º ano da faculdade, me formei em 61. Em 64, eu fiquei, de de 64 a julho de 65, eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos num hospital geral da Universidade de Cornell. E aí eu vi o que era um hospital. Então, voltei convencido que realmente tinha que haver um hospital. Então, foi isso que, na minha formação, influiu na ideia de ter um hospital. Foram essas coisas todas. Desde a ideia antiga, a ideia mítica de hospital de clínicas na Favela do Esqueleto, até o que nós temos hoje. A nossa carteirinha de estudante, aqui está, tinha no seu verso a foto da faculdade, com uma inscrição que era uma frase do famoso professor catedrático de farmacologia, professor Pedro Pinto. E diz ela: ama esta casa, pensa nela como se fora a casa de seus pais. Quando eu estava no 4º ano,
um colega de turma era o presidente do diretório acadêmico, porque essa era uma tradição. Os presidentes do Centro Acadêmico Carlos Chagas eram quartonistas, com mandato por 2 anos. E ele, então, trocou esta carteirinha. E no verso era a imagem tradicional do Hospital Universitário, o T de 2 pernas, e dizia Hospital Universitário, uma questão de consciência. Foi uma época, essa época que eu estou me referindo, 61 a 66, que é o meu período de faculdade, em que era uma época de grande mobilização estudantil pelo contexto inteiro do que existia na grande mobilização, na grande política nacional, que foi a época do João Goulart, Jânio Quadros, João Goulart, pós-Juscelino, início de Brasília, e a mobilização, reforma universitária, reformas de base, tudo isso mobilizava muito. Depois disso aí teve o março de 64, entrou o governo militar, ditadura. Tudo isso fazia com que o movimento estudantil, na época, fosse mobilizado. E aí, aonde que entra o Hospital nisso? O Hospital nisso entra porque um dos lugares que funcionava como símbolo de uma cidade universitária, símbolo a ser conquistado, um patrimônio a ser incorporado à cultura e à universidade, à reformulação, era o esqueleto branco que existia do Hospital Universitário, que tinha sido feito, começou a ser feito em 1950 e depois ficou paralisado durante 20 ou 25 anos por falta de condições. Então, os estudantes estudantes de medicina conviviam com 2 dimensões. A dimensão política e aspiração e bandeira do que significava terminar com aquele esqueleto branco, ou nas lutas estudantis, e o estudante de medicina vivia o problema de ter que circular pelo Rio de Janeiro para não ter um foco para treinamento, um local único para treinamento. Desde a época que fizeram a faculdade, o pé da faculdade na Praia Vermelha, falavam em fazer uma história do lado, seria do lado. Eu não sei se seria do lado onde fizeram depois a faculdade de odonto, ou se é onde fizeram aquela quadra de futebol de salão. Sei que isso sempre foi adiado, nunca deu certo. Acabou que a faculdade no meu tempo, e já vai muito tempo, já quase 50 anos. Então, o ano que vem faz 50 anos de formado. Eu até já aposentei, já se falava também no hospital. Isso, o pé da faculdade foi inaugurado em 1918, se não me engano. E isso nunca saiu do papel. Nós estudamos na Santa Casa, São Francisco de Assis, Moncovo Filho, dividido em várias clínicas na cidade, né? Até que, na época da ditadura, não sei por prestígio do próprio professor Clementino Fraga, que era o diretor da faculdade na época, e muito pelo prestígio dele mesmo, que era o diretor da faculdade, foi até reitor numa época lá. Foi reitor temporário, substituindo Pedro Calmon. E ele conseguiu dinheiro para construir parte, para dar um impulso na construção do prédio. Só em 73, quando assumiu a reitoria o professor Hélio Fraga, irmão do professor Clementino Fraga Filho, que ele priorizou, o professor Hélio Fraga, que era professor da Faculdade de Medicina, da pneumologia, era até do ITP, do antigo ITP, o professor Hélio Fraga priorizou de forma absoluta a construção do Hospital Universitário. E era uma época dificílima, era 1973, 74, o momento político-social da pior qualidade possível, cheia de contestações e protestos legítimos, mas era assim, né? Bom, então, em 74, o professor Hélio Fraga designou o professor Clementino Fraga Filho, que então era diretor da Faculdade de Medicina, como o presidente da comissão de implantação do Hospital Universitário.
Então, só mesmo acho que pessoas assim como os Fraga, né, para dizer assim, conseguiram fazer o que conseguiram. Imediatamente que o professor assumiu a presidência da comissão, foi instituída, foi encaminhada para o governo eles escreveram e disseram exatamente tudo o que tinha acontecido desde então, e o estado da obra, os prejuízos decorrentes da estagnação, os desusos dos equipamentos, todas aquelas coisas, e disseram, mas não ficaram só na base do queixume. Eles apresentaram imediatamente uma proposta para o planejamento técnico-administrativo, para a conclusão das obras, aquisição de equipamentos, estimativas de custos, necessidades de pessoal, previsão de custeios e fontes de funcionamento. Então, eles já deram o caminho. Eles disseram que estava ruim e deram um caminho, um planejamento para que o governo tivesse um norte para levar isso adiante. E, finalmente, em 1975, se deu a liberação dos recursos solicitados e as obras foram retomadas. E aí é que é uma coisa extraordinária. Em 1978, no dia 15 de março, 28 anos depois que as obras foram iniciadas, em 1950, o Hospital Universitário foi inaugurado. Quando há vontade, quando há determinação e amor, acontecem essas coisas, que é uma coisa que levou 28 anos e não tinha sido levantado, em 4 anos foi levantado e inaugurado. A comissão de implantação foi criada pelo professor Fraga de maneira muito inteligente, como as coisas que ele costumava fazer. É meio pleonasmo dizer que ele é inteligente, né? Eu participei da comissão de implantação na comissão de CTI, de Centro de Tratamento Intensivo. Então, eu ia muitas vezes à ilha ver a obra do Centro de Tratamento Intensivo, e nesse tempo eu tinha contato com a Alice, com o Juval e com outras pessoas que estavam participando, e a gente conversava, fazia reuniões discutindo sobre como é que iam as diversas coisas. Tinha a comissão de implantação, que eram os, vamos chamar assim, os notáveis, e subordinada diretamente à reitoria, e presidida pelo professor Fraga. E debaixo dessa comissão tinha o grupo de implantação. E o grupo de implantação passou a existir numa construção de madeira, no primeiro andar da Perna Seca, e ali começaram as reuniões para a formulação do que era necessário para levar o projeto adiante. Houve a participação dos médicos na construção. Havia alguns exageros. Por exemplo, em um determinado momento, o professor Fraga me disse que, se fosse atender a todos os pedidos que os professores estavam querendo, tinha que fazer 5 hospitais daquele tamanho, porque não dava para tudo. E aí eu me lembro agora, contando isso, me lembro, na ocasião, quem era o diretor? Não sei se era a Vera Alfon ou a Silvinha, eram diretores da Faculdade de Medicina, que passaram um questionário para os professores pedindo que opinasse sobre a carga horária das diversas matérias. Aí depois, de somar as cargas horárias, tinha que fazer um curso médico de 15 anos, uma coisa assim. Isso, claro, não tem nada a ver com o hospital, mas é só para ilustrar as dificuldades que houve na comissão de implantação.
Eu sei que o professor Fraga foi questionado muitas vezes por que ele estava querendo um hospital. Que era muito longe e tal, mas enfim, saiu, né? Eu acompanhei muito de perto o trabalho do professor Fraga na implantação do hospital universitário, né? E ainda que na Faculdade de Medicina, mas sempre na intersecção com o trabalho dele na implantação do hospital. E eu sabia do seu caderno de anotações, um grande caderno, espiral, onde ele anotava, ao final do dia, o que havia sido feito, o que ficava faltando para o dia seguinte, as dificuldades daquele dia, as incompreensões daquele dia, a identificação de decisões importantes, enfim, de natureza vária eram essas anotações. E eu conhecia esse caderno, nunca tive acesso, mas eu o conhecia, estava sempre lá no gabinete dele. Surgiu esse programa de humanização da atividade assistencial no Hospital Universitário, um trabalho muito bonito daquele grupo do hospital, do qual participava Regina Chaves, que foi quem me procurou pedindo para incluir o grupo de funcionários de toda sorte, não é? O ascensorista, o médico, o enfermeiro, né? Que estiveram presentes naquela fase inicial do Hospital Universitário. Mas com esse tom afetivo, era a pessoa, ela não queria ali o funcionário, era uma ideia inspirada no Museu da Pessoa, existente lá em São Paulo. E já o livro estava pronto quando uma noite eu me lembrei deste livro do professor e perguntei se ele me dava acesso, se eu poderia folhear o livro. Ele disse, pode. E eu aí encontrei a última anotação, às vésperas, 2, 3 dias antes da inauguração do hospital. Eu li e perguntei a ele, posso tornar pública? Pode. Então, ficou incluído aqui, deixa eu lembrar onde está, que título foi dado. Onde é que ele está aqui? Eu coloquei aqui, eu chamei de A Medida que se Aproxima. É o título do capítulo. Como epígrafe, eu coloquei o versículo do livro de Jó, que diz assim: agora, dentro de mim, se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. No correr do processo de implantação do Hospital Universitário, o professor Clementino Fraga Filho manteve um caderno de anotações. Nele registrava com assiduidade ocorrências, fatos e providências de toda sorte. Os registros mostram não apenas a quantidade e a variedade das decisões e ações, mas também o fluxo, o dinamismo, a pressão, a vitalidade desse processo. Sua leitura chega a emocionar, pelo que transmite de esforço, de determinação, de tenacidade desse líder, assim como do devotamento exigido de tantas pessoas na longa sequência de tarefas para pôr em funcionamento o hospital. 13 de fevereiro, início do teste de simulação com 4 exercícios. Dificuldades do primeiro dia corrigidas nos dias subsequentes. Vários problemas levantados dependendo de soluções imediatas. Estamos em fase final da primeira grande tarefa, a da implantação. Muita gente poderá avaliar o que tem sido esse trabalho por sua multiplicidade e diversidade, pelos inúmeros problemas que surgem a cada dia. Houve um momento em que pedimos aos auxiliares os trouxessem por atacado
em dias pré-determinados, porque já era quase impossível suportá-los no varejo de cada dia e cada hora. À medida que se aproxima o grande momento em que maior número de pessoas começa a participar, crescem os problemas de ordem pessoal, os pequenos e maiores desentendimentos, as reivindicações, as incompreensões. Conceitos básicos já afirmados voltam a ser contestados numa tentativa inútil, mas desgastante. Mesmo nos setores melhor atendidos, a divergência de coordenação entre eles, impondo a revisão de atribuições específicas. O trabalho é intenso, há muita gente empenhada com o máximo de dedicação. A expectativa é enorme, mas é preciso conservar a tranquilidade, aparentá-la, ainda que no íntimo a tensão seja sufocante. A antecipação do ato inaugural, cerca de 15 dias antes do que queríamos, causa as maiores dificuldades, obrigando a um verdadeiro rush. Não será mais fácil o início das atividades 15 dias depois e a implantação progressiva dos serviços a serem oferecidos. Esperar as críticas, os entrechoques, a atitude dos estudantes, as reivindicações, a má vontade, a falta de tolerância. Prepara o interior para aceitar tudo, reagir quando necessário, responder quando indispensável. O desejo de voltar ao atendimento dos doentes, às atividades didáticas. Quando será isso possível? A necessidade de permanecer para dar apoio aos mais jovens que estão sendo sacrificados e cujas posições não podem ser perdidas, porque são eles a esperança de novos rumos. Depois do 1º de março, melhor será interromper esse registro de fatos e ocorrências. A partir de então, será o cotidiano das preocupações, pequenas e grandes contrariedades, incompreensões. Os aborrecimentos decorrentes de questões mínimas, antes a ignorância do que se passa em relação a grandes problemas. É preciso continuar até quando houver resistência e vida, até encontrar a quem se possa passar o bastão. O que não vale a pena é continuar esse registro, porque seria a monotonia dos atritos diários, que a ninguém interessa, dos quais poucos chegam a tomar conhecimento. Encerre-se, pois, aqui esta história, que só contentará talvez a mim mesmo em hora futura de desilusão e amargura. 1978. Primeiro as lembranças afetivas, quando a gente fala, e isso aparece, né? É de que eu falo de muitas coisas e muitas pessoas que participaram disso comigo, era uma equipe, não tinha, era um pelotão, né? Um exército. Às vezes o pessoal brincava que a gente era o exército de Brancaleone, porque, vamos fazer. Então, pessoas que já morreram, já saíram, enfim, várias coisas. E tenho lembranças afetivas de um núcleo de pessoas que trabalharam muito cerca em algumas coisas. Foram pessoas, enfim, são lembranças, são pessoas que têm o vínculo é um vínculo que ficou para a vida inteira, no sentido de amizade, de coisa. Mas, a posteriori, ter vivido, de alguma forma participado desse momento, ele foi importante, fica. É um aprendizado. Agora também quem não participou de nada disso fica um pouco sem noção do quanto isso foi importante na vida da gente, né?
Acho que foi um privilégio ter podido participar da construção de um hospital universitário. É comum repetir-se a história da pergunta que se faz a 3 operários. Né? Alguns atribuem a Charles Péguy, outros atribuem ao anonimato, mas é verdade que uma mesma pergunta se faz a 3 operários que estão construindo uma catedral. O primeiro diz que está levantando paredes, o outro diz que está provendo os recursos para manter a sua família e o outro diz que está construindo uma catedral. Tinha sempre esse sentimento. Eu estava participando da construção de um hospital, de uma instituição que viria a acolher aqueles que adoecessem. Nunca perdi essa perspectiva e acho que foi um privilégio que a vida me outorgou.